Você já se perguntou como foi o destino de Pôncio Pilatos, o homem que autorizou a crucificação de Jesus, e como sua vida terminou? Esse personagem histórico carrega consigo um peso simbólico e histórico quase incomparável. Sua decisão de condenar Jesus, mesmo contra sua aparente hesitação, o colocou no centro de um dos eventos mais marcantes da história da humanidade. Mas quem era Pôncio Pilatos? O que motivou suas ações? E o que aconteceu com ele após os acontecimentos narrados nos evangelhos? Vamos explorar a fundo o contexto, os relatos e as tradições que cercam a vida e o destino desse enigmático governador romano. Pôncio Pilatos surge nos evangelhos como governador romano da Judéia durante o período do julgamento de Jesus. Nos relatos bíblicos, ele é descrito como um homem que parece relutar em condenar Jesus à morte. No Evangelho de João, Pilatos questiona Jesus diretamente. És tu o rei dos judeus? João 18:33. Essa pergunta reflete tanto a curiosidade quanto a preocupação política de Pilatos, pois qualquer reivindicação de autoridade real poderia ser vista como uma ameaça ao domínio romano. Embora Pilatos declare em mais de uma ocasião que não encontra culpa em Jesus, ele é pressionado pelas lideranças religiosas judaicas, que argumentam que Jesus se proclamava rei, desafiando assim a autoridade de César, João 19:12. Essa acusação é perigosa, pois coloca Pilatos em uma posição delicada. Se ele ignorasse essas alegações, poderia ser visto como desleal ao imperador. A narrativa chega ao auge quando Pilatos tenta simbolicamente lavar as mãos diante da multidão, proclamando: Estou inocente do sangue deste justo. Mateus 27:24. Esse gesto, no entanto, não absolve Pilatos de sua responsabilidade, e sua decisão de ceder à pressão popular acaba sendo registrada como um ato de fraqueza e omissão moral. Para entender as ações de Pilatos, é crucial examinar o contexto político e social da época. A Judéia era uma província particularmente difícil de governar dentro do vasto Império Romano. A população local era composta majoritariamente por judeus, cuja religião e cultura frequentemente entravam em conflito com as práticas romanas. Revoltas e tensões eram comuns, e a principal responsabilidade de Pilatos era manter a ordem e garantir que os tributos fossem pagos a Roma. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, e Fílon de Alexandria, filósofo judeu, descrevem Pilatos como um administrador inflexível e muitas vezes cruel. Ele teria introduzido símbolos romanos, considerados idólatras pelos judeus, em Jerusalém, causando grande indignação. Além disso, Pilatos teria usado fundos do templo para construir um aqueduto, provocando mais revoltas. Esses relatos sugerem que Pilatos não era exatamente popular entre os judeus e, ao mesmo tempo, enfrentava pressões de Roma para evitar qualquer instabilidade na região. É nesse contexto que ocorre o julgamento de Jesus. Pilatos tenta várias estratégias para evitar a condenação, incluindo oferecer ao povo a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso conhecido. Surpreendentemente, a multidão escolhe Barrabás, Mateus 27:15-26, forçando Pilatos a entregar Jesus para ser crucificado. Após a crucificação de Jesus, o destino de Pôncio Pilatos torna-se obscuro, envolto em lendas, tradições e poucos registros históricos confiáveis. Sabemos que ele continuou como governador da Judéia por algum tempo após os eventos narrados nos evangelhos. No entanto, por volta do ano 36 depois de Cristo, ele foi chamado de volta a Roma para responder a acusações relacionadas à sua administração. Segundo Flávio Joséfo, Pilatos ordenou a repressão violenta de uma revolta liderada pelos samaritanos, o que resultou em muitas mortes. Essa ação levou o governador da Síria, Vitélio, a relatar Pilatos a Roma. Algumas fontes sugerem que Pilatos foi julgado e destituído de seu cargo. Outras lendas afirmam que ele caiu em desgraça perante o imperador Calígula e,
incapaz de lidar com sua ruína pessoal e a culpa pelos acontecimentos em Jerusalém, tirou sua própria vida. Ao longo dos séculos, várias tradições surgiram sobre o destino de Pilatos. Algumas correntes do cristianismo primitivo chegaram a retratá-lo de forma mais simpática, sugerindo que ele se arrependeu e, eventualmente, se converteu ao cristianismo. Na Etiópia, por exemplo, Pilatos é reverenciado como um santo, um fato que reflete o poder transformador do arrependimento na teologia cristã. Por outro lado, tradições ocidentais o colocam como um exemplo de fraqueza moral, alguém que cedeu à pressão em vez de fazer o que sabia ser certo. Essas histórias frequentemente são acompanhadas por lendas sobre sua morte trágica e assombrada. Algumas versões dizem que seu corpo foi jogado em um rio, mas as águas o rejeitaram, um símbolo de sua alma condenada a vagar sem descanso. Pôncio Pilatos é um dos personagens mais ambíguos e intrigantes da história. Seu papel no julgamento e na crucificação de Jesus o transformou em um símbolo de omissão e covardia, mas também de complexidade humana. Ele estava preso entre dois mundos, o dever como representante do Império Romano e sua própria consciência. A história de Pilatos nos convida a refletir sobre as consequências de nossas escolhas, especialmente quando enfrentamos dilemas morais. Até onde somos responsáveis por nossas ações e omissões? O que significa ser justo em um mundo cheio de pressões externas? Pilatos, no final, permanece como uma figura envolta em mistério, mas cujo impacto atravessa os séculos. Sua história, como um reflexo da luta humana entre o poder, a justiça e a consciência, continua a ressoar em contextos religiosos, históricos e filosóficos.